Olá, eu sou Amanda e hoje eu trouxe essa linda bolsa para nossa videoaula. Ela tem um tamanho médio, é super funcional, elegante e cheia de estilo. Eu coloquei esse detalhe de prega central e uma alça de ombro curta, super bem trabalhada e tudo com aquele acabamento impecável que a gente ama. Vamos crochetar juntas? Para fazer essa bolsa, você vai precisar de 500 gramas de fio de poliéster de 5 milímetros. Vamos utilizar a agulha também de 5 milímetros. Você vai precisar de alguns marcadores, tesoura e isqueiro para arremate. Eu vou utilizar aqui um botão de imã. Eu gosto de usar esse aqui que tem as 4 pontinhas para costurar. Então, você vai precisar também de agulha e linha de costura, tá? Eu procuro utilizar o fio na cor mais próxima do que eu estou usando para fazer a bolsa. E vou colocar também um par de argola articulada. Essa argola aqui, ela tem 4 centímetros, ok? Mas você pode usar de 3, de 3,5, que também vai funcionar. E, como sempre, eu coloco a minha etiqueta personalizada. Eu acho que dá um toque na bolsa, dá um tchan na nossa bolsa. E ainda personaliza a bolsa com a sua marca, ok? Nós vamos começar fazendo um nozinho corrediço. Eu vou colocar a minha agulha aqui por baixo do fio. Vou torcer, fazendo uma alça. Laço o fio que vem do novelo, puxo para dentro dessa alcinha e travo aqui. Então, agora, feito o nozinho corrediço, vamos fazer 28 correntes. Não aperta demais aqui essa correntinha inicial, porque a gente vai trabalhar aqui pegando essa alcinha que fica aqui por trás. Se você fizer a correntinha muito justa, além de você diminuir e a sua base, às vezes, ficar contorcendo, fica difícil também de passar aqui. E quando a gente contornar a primeira carreira, vai ficar difícil de fazer o retorno, porque o seu ponto vai estar muito apertado. Então, não aperta demais essa corrente inicial, ok? Então, vamos lá fazer 28 correntinhas. Finalizei aqui o meu cordão com 28 correntes. Deixa eu medir para vocês verem com quanto que ficou. Ficou com 22 centímetros. Então, agora, você vai pular essa primeira corrente e, a partir da segunda, você vem nessa alcinha aqui de trás e vai fazer ponto baixo. Você vai retornar. Você vai seguir aqui até o final da carreira, fazendo ponto baixo, um ponto baixo para cada corrente, até chegar lá no final. E lá no final, a gente vai fazer 3 pontos juntos na última corrente, para a gente poder fazer a virada da carreira. Ó, cheguei aqui na última corrente. Então, aqui eu vou fazer 3 pontos juntos no mesmo ponto de base e já vou escondendo aqui o fio. Então, ó, fiz 1, 2, 3 e agora eu vou voltar fazendo ponto baixo, pegando aqui as 2 alcinhas da corrente. A gente iniciou, né, a ida. A gente pegou a alcinha de trás da corrente e agora a gente retorna e já vai escondendo o fio. A gente retorna pegando aqui, ó, as 2 alcinhas que ficam aqui na frente da corrente. Por que que eu gosto de fazer assim? Porque o fundo da bolsa fica bem fechadinho. Olha como ele vai ficando, ó. Bem fechadinho aqui, não ficam aqueles buracos exatamente no fundo da bolsa, tá? Pra não ficar feio aqui. Então, eu gosto de fazer sempre dessa forma. A carreira de ida. Antes que a gente tá escondendo o fio, né? Então, antes de eu finalizar, vou queimar aqui para o fio ficar, para evitar dele ficar desfiando aqui por dentro. Então, aqui a gente finaliza. Vou esconder aqui a pontinha. E agora eu continuo até o final
fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Para quem é iniciante, eu acabei não detalhando aqui o ponto baixo, né? Mas sempre é tempo. Então, aqui, ó, eu inseri aqui a minha agulha, lacei o fio que vem do novelo, puxei ele de trás aqui pra frente, laço e tiro as 2 alças. Esse é o ponto baixo. Eu não dou laçada no início, eu só dou laçada depois já pra puxar. Diferente do ponto alto, que a gente dá uma laçada antes de inserir, o ponto baixo eu não dou laçada. Então, já tô chegando aqui no final da carreira. E vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer essa lateral aqui. Lembra que lá a gente fez 3 pontos juntos? Eu preciso fazer 3 pontos juntos aqui também. Eu só vou mostrar a alcinha, onde eu coloco aqui os 3 pontos dessa lateral aqui. Então, ó, fiz ponto baixo em todos os pontos que a gente fez aqui em cima, eu fiz ponto baixo aqui embaixo também, tá? Na volta. E agora eu vou fazer os meus 3 pontos dessa lateral. Onde que eu vou prender? Lembra da correntinha inicial que a gente pulou para começar a carreira? Eu venho aqui nessa alcinha de fora, que fica mais para cima, e vou fazer aqui, dentro dessa alcinha, os 3 pontos baixos. Pronto. Finalizei aqui os 3 pontos dessa curva e eu já tinha 3 pontos nessa aqui que a gente já tinha feito. Agora, eu não vou fazer fechamento e subida de carreira. A gente vai trabalhar essa bolsa de forma contínua. Então, esse primeiro ponto aqui que eu fiz, eu já vou prender nele, já vai ser o primeiro ponto da minha próxima carreira. E aí, para marcar que esse é o primeiro ponto, eu vou colocar aqui o marcador, mas eu não vou colocar em cima porque eu vou seguir direto. É só para eu saber o que é costas, o que é frente, tá? E marcar aqui onde a gente iniciou. Então, vou colocar o marcador aqui, ó. Não tô nem colocando em cima, não. Tô colocando nessa alcinha aqui, da frente do ponto baixo. Agora, eu vou seguir toda a bolsa, fazendo ponto baixo assim, dessa forma, ó. Coloco aqui nesse intervalo por baixo das 2 alcinhas e faço um ponto baixo para cada ponto de base. Nessa base aqui, eu não quero uma base muito larga. Eu vou fazer somente 3 carreiras aqui de base, depois a gente já sobe o corpo. Então, eu só vou fazer aumento aqui nas laterais por 3 carreiras. Então, na primeira carreira, eu fiz 3 pontos na lateral. Nessa segunda carreira, eu vou fazer aumento. Então, para cada ponto que eu fiz na lateral, eu vou fazer um aumento. Então, eu vou ficar com 6 pontos, ó. Os meus 3 aqui, eu vou fazer em cada um 2 pontos no mesmo ponto de base, para eu poder fazer o meu aumento. Então, fiz 2 aqui nesse segundo ponto e 2 aqui no terceiro ponto. Então, fiz aqui o meu aumento na segunda carreira. Então, na primeira carreira, eu fiz 3, na segunda, 6, na terceira eu vou fazer 9, porque eu também preciso fazer 3 aumentos. Agora, eu retorno. Ó, eu vou retornar até aqui, nessa outra lateral, e quando chegar aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer 3 aumentos. Então, se aqui eu tenho 3, na segunda carreira eu vou ficar com 6. Então, vou fazer 2, 2 e 2. Vou fazer aqui as minhas e volto já com vocês. Finalizei aqui o restinho da carreira. Já fiz aqui, ó, no finalzinho da segunda carreira, os meus 3 aumentos. Então, fiquei com 2, 2 e 2. Encontrei aqui, ó, o primeiro ponto da segunda carreira, onde a gente colocou o marcador. Como eu disse, eu não tenho fechamento e início de carreira. Eu vou direto aqui, ó, em cima dele. Eu já continuo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou deixar o marcador aqui, não precisa ficar trocando de lugar. É só para saber que aqui é onde a gente iniciou. Então, vou seguir aqui, ó, um ponto para cada ponto de base. E como eu disse, quando chegar aqui na lateral, nessa terceira carreira, eu vou fazer mais 3 aumentos. Então, na primeira eu tinha 3 pontos, na segunda 6, agora eu vou fazer 9. Então, vou seguir até aqui e vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Cheguei aqui na lateral, tá? Fiz ponto baixo em toda essa parte de cima.
E agora encontrei aqui os 6 pontos da lateral. Então, no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto sozinho. No segundo ponto, eu vou fazer 2 juntos, que é o meu aumento. Um ponto sozinho. Aqui eu vou fazer 2 pontos juntos. Um ponto sozinho e 2 pontos juntos. Fiquei aqui com os meus 9 pontos, então 3, 6, 9, tá? De aumento, são só essas 3 carreiras de base aqui que a gente vai fazer, com esses 3 aumentos em cada carreira. Então, essa aqui é a nossa base, agora a gente retorna com um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar na outra lateral, onde tenho 6 pontos, eu vou fazer 9, da mesma forma como eu fiz aqui. Então, vou fazer aqui e volto já para a gente seguir o corpo aqui da nossa bolsa. Finalizei aqui a terceira carreira, né? Fiz aqui de ponto baixo, já fiz aqui os 3 aumentos, ficando com 9 pontos nessa lateral também. Agora, a gente vai começar a subir o corpo da bolsa. Lembra que a gente começou aqui? Então, esse aqui, ó, já foi o primeiro ponto da terceira carreira. Eu vou começar agora a quarta carreira, mas antes eu vou medir para vocês verem o tamanho que ficou aqui a nossa base. Ó, como eu deixei a corrente inicial soltinha, a base não fica contorcendo, tá? Ela fica bem certinha. Então, não coloca muita tensão no seu ponto, mas também não deixa ele folgado demais para o seu ponto, a sua bolsa não ficar muito aberta, tá? Então, vamos lá medir. A base ficou medindo 30 centímetros e meio. 30, né? Então, 30 centímetros de largura aqui por 6 de altura, tá? Então, agora, a gente vai começar a fazer o corpo da nossa bolsa. Eu não tenho mais aumento. Agora, eu vou seguindo em carreira circular contínua o tempo inteiro, fazendo ponto baixo simples, um ponto para cada ponto de base. Inclusive, na lateral, eu não tenho mais nenhum aumento, tá? Quando chegar aqui, vocês vão ver que eu vou fazer um ponto só para cada ponto de base, sem fazer mais aumento, para nossa bolsa começar a crescer, tá? Ela vai fechar aqui, vai começar a crescer o corpo. E nós vamos fazer até a gente chegar na carreira 20. Então, eu tenho 3 carreiras aqui na base e vou fazer mais 17 carreiras, tá? Contando com a base, mais 17, a gente vai fazer 20 carreiras até a gente mudar novamente o padrão aqui, para a gente poder fazer o detalhe da nossa bolsa. Como eu disse lá no início, essa versão aqui, ela tem uma prega central, tá? Tem uma outra videoaula no canal, onde tem 2 pregas na frente e 2 pregas atrás. E esse modelo aqui é um modelo que tem somente uma prega central. É um modelo que eu amo fazer. Eu acho que fica super estiloso, funcional, é um tamanho médio, que comporta bastante coisa, mas que fica delicada e elegante também ao mesmo tempo, tá? É um tamanho que eu gosto bastante, é um modelo que eu acho super clássico. Ó, já cheguei aqui na lateral, como eu disse pra vocês, eu não tenho mais aumento. É um ponto baixo para cada ponto de base, para nosso corpo aqui da bolsa começar a subir. Você vai ver que ela começa a emborcar, né? Ela começa a virar assim, ó, que a gente já não tá fazendo mais aumento, então ela começa a crescer aqui. Então, sigo aqui um ponto baixo para cada ponto de base e agora é só isso. Você vai fazendo, contornando. Quando chegar lá no marcador, você segue fazendo, porque a gente não tem fechamento e subida de carreira. E você segue subindo até você ficar com um total de 20 carreiras, porque é na carreira 21 que a gente vai fazer o detalhe da prega central. Então, vou seguir aqui, contornando toda a minha peça e fazendo as 17 carreiras aqui do corpo. Eu vou fazer um pouquinho e vou mostrar para vocês verem como que tá ficando. Vou adiantar aqui algumas carreiras para vocês verem, mas não tem mistério. Ó, já cheguei aqui na outra lateral e a gente segue aqui, ó, só um ponto baixo para cada ponto de base sem aumento. Ó, já cheguei aqui onde tá colocado aqui o nosso marcador.
Mas não tem o que fazer, é só ir seguindo, porque a gente não fez fechamento e subida de carreira, então é só seguir direto, tá? Nesse movimento contínuo, que a gente vai ver o corpo da nossa bolsa tomando forma. Então, vou seguir aqui por algumas carreiras, vou mostrar para vocês aqui a evolução, mas você vai fazer aqui mais 17 carreiras, totalizando 20 com as 3 que nós fizemos aqui para base, ok? Então, vou adiantar um pouquinho aqui, volto para vocês, para mostrar para vocês a evolução, o andamento aqui do corpo da bolsa. Depois a gente segue lá para a carreira 20 para fazer o detalhe aqui da prega central. Fiz aqui, ó, algumas carreiras e parei aqui um pouquinho para mostrar para vocês como é que tá ficando, ó. O corpo da bolsa vai subindo, porque a gente não fez mais aumento aqui nas laterais, e o corpo da bolsa começa a crescer, tá? Então, mostrei aqui para vocês só a evolução e vou seguir agora aqui com as minhas 20 carreiras, né? Mais 17 carreiras aqui do corpo, com as 3 aqui no total das 20, beleza? Então, vou finalizar aqui e volto já com vocês. Finalizei aqui as 20 carreiras no total, então fizemos 3 aqui na base, mais 17 subindo aqui o corpo. Agora, a gente vai fazer a prega central. Como que eu vou fazer isso, tá? Deixa eu tirar aqui a agulha para melhorar. A bolsa tava assim, eu achatei a bolsa, dividi ela aqui ao meio, tá? Então, coloquei aqui ao meio, ó, um marcador numa lateral, um marcador aqui na outra. Então, marcador no ponto que fica mais aqui na lateral. E aqui vão ficar 17 pontos para um lado, 17 pontos para o outro. Então, no total, a gente tem aqui 34 pontos na frente, 34 pontos aqui atrás. Então, eu marquei aqui, ó, os 2 pontos do centro, tá? Lembra que eu falei, ó, 17 para um lado, 17 para o outro. Então, os 2 pontos aqui do centro também estão marcados, porque eu vou pegar 8 aqui e vou fazer esse movimento de dobradura, para a gente poder começar a fazer aqui a prega central, né? Essa dobradura aqui no centro da bolsa, tanto na frente quanto atrás, ok? Então, coloquei aqui, né? Mostrei para vocês a forma como a gente está dividindo e colocando os marcadores. E agora a gente vai começar a fazer. Então, ó, volto com a minha agulha aqui. Lembrando que essa é a parte que a gente começou, tá? Eu finalizei a carreira aqui. E agora eu já tô começando a carreira 21, tá? Eu já fiz alguns pontinhos aqui, tá? Mas tô começando a carreira 21. Então, eu vou fazer ponto baixo até ficarem 4 pontos ali antes do centro, né? É o ponto do marcador mais 3. Quando chegar nesses 4 pontos, aí a gente já vai começar a fazer a dobradura. Então, ó, lembrando que eu coloquei o marcador aqui nos 2 do centro, né? Então, um tá para um lado, outro para o outro. Então, nessa contagem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Já cheguei aqui nos meus 4 pontos do centro, que na verdade eu vou separar 8. 4 vai ficar num lado da prega e 4 vai ficar no outro. Então, agora que eu já tenho aqui os 4 pontos, eu posso tirar o marcador para facilitar a gente fazer aqui o movimento. Então, ó, eu vou inserir a minha agulha aqui e vou terminar ela dobrando no ponto 4. Então, no ponto 1, tá? Eu dobro aqui, ó. Então, ó, eu venho aqui no ponto 1, vou pular esse, venho aqui no ponto 3 e no ponto 4
insiro aqui a minha agulha. E aí, vou passar tudo de uma vez e vou fazer aqui o ponto baixo. Fiz a dobradura de um lado. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro. Então, ó, ponto do meio, 1, 2, 3, 4. Eu coloco a minha agulha aqui no ponto 4 e volto aqui no ponto 3 e 4. No caso, eu tô falando ao contrário, né? Então, ó, pulei 1, vim aqui, ó, no 2 e no 1. Faço aqui, deixa esse ponto bem justinho para você apertar bem aqui a preguinha. Então, tá feita aqui a nossa diminuição, ok? Aí, agora, a gente segue fazendo aqui um ponto baixo para cada ponto de base. E fiz aqui a minha prega, ó. Vou fazer um ponto baixo aqui até eu chegar nesse outro lado aqui, que é a minha frente, né? Lembrando que eu começo pelas costas e vou terminando aqui na frente. Como os lados ficam iguais, tanto faz frente e costas. Aí, na hora, você escolhe qual lado você achou mais bonito. Sempre tem aquele lado que a gente gosta mais. Você escolhe e define aí como sendo a sua frente para você colocar a sua etiqueta. Então, agora, prega já tá feita, vou seguir aqui, posso tirar já esse marcador de um lado e do outro, porque eu já marquei o centro. Essa lateral aqui é só para facilitar a contagem. Então, vou fazer ponto baixo até chegar aqui nos 4 pontos aqui do centro e volto já pra gente fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui desse lado. Cheguei aqui, ó, contornei, cheguei aqui na parte da frente, onde eu já tenho também o marcador aqui, né, marcando os meus 2 pontos do meio. Então, um para um lado, outro para o outro. Então, 1, 2, 3, 4. Já tenho aqui, ó, os 4 pontos de um lado da prega e os 4 pontos do outro lado da prega. Então, agora eu já posso tirar o marcador para a gente trabalhar aqui os pontos da mesma forma, é bom? E vocês reforçam aqui o aprendizado de como que eu fiz. Então, eu vou trabalhar primeiro esses 4, depois eu trabalho os outros 4. Então, vamos lá. Vou colocar minha agulha aqui, ó, pela frente do primeiro ponto. Vou pular o segundo, aí venho aqui, ó, por trás do terceiro e pela frente do quarto. Fiz aqui a primeira dobra. Então, faço o ponto baixo, puxo todos de uma vez. Fiz um lado aqui da minha prega. Agora, o mesmo que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Só que agora eu faço de trás para frente. Eu fiz de frente para trás, agora eu faço de trás para frente. Então, ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Vou inserir a minha agulha aqui, ó, no quarto ponto. Deixo meu fio bem justinho. Pulo 1. Venho aqui, ó, no segundo e no primeiro. E faço o mesmo movimento. Laço o fio, tiro todos de uma vez, deixando o ponto bem justinho. Fiz aqui a outra prega, né? Fiz a diminuição aqui. Agora eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até eu terminar minha carreira. Lembrando que essa aqui é a carreira número 21, que é a carreira que a gente faz aqui, a diminuição de pontos, né? Que é a prega da nossa bolsa. Então, fizemos um lado e o outro. Agora, a gente vai finalizar a carreira 21 e vai seguir fazendo mais 2 carreiras, assim, de ponto baixo, um ponto para cada ponto de base. Aqui, ó, tô fazendo aqui a minha lateral. E quando chegar lá na prega, não tem mistério, é só seguir, porque eu diminuí 4 pontos em 1, 4 pontos em 1. Mas eu vou fazer o ponto baixo normalmente aqui, ó. Um em cima de cada ponto de base. Então, eu vou fazer um aqui e sigo aqui a minha carreira. Então, a carreira 21 foi a carreira da diminuição, onde a gente fez a prega. Essa aqui agora já é a carreira 22, né? Aqui, ó, o marcador indicando. Eu finalizei a carreira 21 e agora já tô começando a carreira 22. Então, ó, carreira 22. Sigo aqui, eu vou fazer a carreira 22 e 23 da mesma forma como a gente fez, né? Todas as outras. Ó, tô chegando aqui na prega, um ponto baixo
para cada ponto de base. E vou seguir assim a carreira 22 e 23. Um ponto baixo para cada ponto de base. Depois, a carreira 24 vai ser uma carreira em ponto baixíssimo de acabamento aqui, pra gente fazer um acabamento aqui na frente da nossa bolsa. Então, vou seguir aqui essas duas carreiras, né? A carreira, como eu disse, é a carreira 22 e 23. Quando eu chegar lá para fazer a carreira 24, que é um contorno de baixíssimo, eu volto com vocês para mostrar como que a gente vai fazer. Já fiz aqui a carreira 22 e 23, né? Ponto baixo em cada ponto de base, acima aqui desse detalhe aqui da prega. Agora, eu tô chegando aqui, ó, a gente marcou aqui o primeiro ponto de cada carreira, né, onde a gente começou. A gente só vai acompanhando aqui, ou faz, ó, tô acompanhando aqui o ponto. Esse seria o primeiro ponto da próxima carreira. Você pode fazer por ele, ou simplesmente vir aqui pela lateral e começar a fazer baixíssimo aqui na lateral. Então, tenho aqui ainda 3 pontos para trabalhar para finalizar a carreira. Então, vou trabalhar aqui os 3 pontos. Quando chegar aqui, ó, que é o primeiro ponto, né, onde a gente inicia, ó, na dúvida, você pega aqui onde você colocou o marcador e vai subindo, acompanhando aqui, ó. Cheguei aqui ao primeiro ponto. Quando chegar nesse ponto aqui, eu não vou mais fazer ponto baixo. Eu vou fazer baixíssimo. Então, essa carreira 24 é um contorno de ponto baixíssimo em volta de toda a bolsa. Lembrando de você não apertar muito aqui o seu baixíssimo, para não diminuir aqui a boca, né, o topo aqui da sua bolsa. Deixa o seu baixíssimo soltinho. E eu tô pegando o baixíssimo, ó, por baixo das 2 alças da corrente. Que aí a gente tá fazendo, ó, um acabamento em correntinha aqui pela frente. A gente engrossa aqui a nossa bolsa na parte de cima e ainda deixa esse acabamento de corrente todo aparecendo aqui pela frente. Então, essa carreira 24 é só isso. Você vai seguir fazendo ponto baixíssimo, deixando a correntinha aqui pela frente, né? Passando a agulha por baixo das 2 alças do ponto, para a corrente, né? O desenho do baixíssimo ficar pela frente. Então, vou seguir aqui contornando toda essa carreira 24, para mostrar para vocês a finalização, o acabamento embutido perfeito, ok? Vou fazer aqui e já volto com vocês. Finalizei aqui todo o contorno da bolsa com ponto baixíssimo aqui pela frente, tá? E agora, a gente vai fazer o acabamento aqui. Então, ó, aqui foi onde eu inseri a minha agulha para fazer o primeiro baixíssimo. Ainda tenho, ó, um ponto aqui para trabalhar com baixíssimo. E o último baixíssimo, a gente vai simular uma corrente aqui, ó, por cima desse último ponto baixo. Tá? Então, agora eu já posso cortar o fio. Deixa pelo menos 15 centímetros para acabamento. Então, corta o fio, aí puxa ele todo aqui para fora. Eu venho aqui, ó, vou simular uma corrente aqui por cima desse ponto baixo. Venho aqui no primeiro baixíssimo que a gente fez. Vou passar o fio aqui, ó, por baixo das 2 alças da corrente. E vou retornar o fio aqui por onde ele saiu. Então, eu venho aqui,
por trás da bolsa. Ó, a agulha saiu aqui bem no meio da corrente. E eu vou jogar aqui o fio pra trás. Pronto, joguei o fio aqui pra trás, eu vou ajustar ele pro ponto ficar no mesmo tamanho das outras correntes que a gente fez. E assim a gente fica com o acabamento perfeito. Você não sabe onde começa, onde termina, porque tá todo rodeado aqui de corrente. Então, agora, ó, eu venho aqui pra trás pra esconder esse fio. Só que antes eu vou passar aqui pra poder simular essa corrente aqui também. Então, eu venho aqui, joguei o fio pra cá. Agora eu vou passar ele aqui pra gente fazer esse desenho de corrente aqui de cima também, tá? Então, ele sai aqui, passo ele aqui. Ó. Passei ele aqui, agora eu volto com ele aqui por dentro. Vou passar ele aqui, ó. Aí eu tenho o desenho da corrente aqui também. Então, agora eu vou só jogar ele aqui. Vou pegar uma agulha menor. Peguei aqui uma agulha de 4 milímetros, para facilitar. Ou você pode pegar uma agulha de tapeçaria também e fazer esse trabalho. Joguei ele aqui para baixo, 2 carreiras. E agora é só eu esconder ele aqui por baixo da perninha de alguns pontos. Pra gente poder queimar a pontinha e esconder ele aqui embaixo da alcinha do ponto baixo. Desci 2 carreiras, andei 3 pontos e agora eu já posso fazer o acabamento dele aqui. Vou queimar ele aqui por baixo dessa alcinha aqui de corrente. Posso cortar aqui já, deixando um pedacinho aqui pra gente poder queimar. Coloca a parte azul da chama, que escurece menos o fio. Queimou, agora a gente puxa e esconde ele aqui, ó, embaixo dessa alcinha do ponto baixo. Então, fizemos aqui o acabamento da nossa bolsa. Agora a gente vai medir, vou passar a medida para vocês verem quanto que ficou. Deixa eu dar uma achatada agora na bolsa, para facilitar aqui a medida, tá? Então, ó, achatei aqui a bolsa e vou medir aqui do topo. Então, dessa parte de cima aqui, ó, a bolsa ficou com 26 centímetros. Aqui na base, eu já tinha passado que tinha 30 na base, mas como a gente vai subindo o corpo e dar uma achatada nela, então, pela base achatada, ela fica com 32. E de altura, ficou com 21 centímetros de altura, achatando e contando aqui da primeira carreira. Ok? Então, 21 aqui pelo lado. Aqui, ó. Vou botar bem no meinho aqui onde tá a prega. 21 centímetros, tá? Então, 21... por 26 aqui na parte de cima, tá? Nessa parte mais estreita aqui de cima da bolsa. Agora a gente vai começar o trabalho de alça, tá? Eu vou fazer, você pode usar aí alças prontas, com elas de resina. Eu nem tenho, eu só tenho uma que puxa para essa tonalidade aqui de vinho. Vinho ou pérola, tá? Mas se você quiser, você também pode colocar essas alças já prontas. É só colocar a argola articulada aqui do lado e prender a alça. Mas eu gosto de fazer também, porque essa alça pronta, só comprar e colocar. Eu gosto sempre de ensinar você a fazer sua própria alça.
Então, vou pegar aqui novamente a agulha e o fio, mesmo tamanho de agulha, tá? A gente tá mantendo a agulha de 5 milímetros. Vou pegar a agulha aqui e a gente vai começar a fazer uma alça em 3 carreiras. Então, vou começar a fazer nossa alça da mesma forma como a gente iniciou a base da nossa bolsa. Nozinho corrediço. Não preciso colocar o nozinho corrediço, porque eu vou utilizar essa laçada aqui já como ponto. Então, eu vou contar o meu nozinho corrediço como sendo já uma corrente. Eu vou fazer 55 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Finalizei aqui o meu cordão com 55 correntes. Vou passar a medida para vocês. Sem esticar muito. Ficou medindo, cadê? Início. Ficou medindo 45 centímetros, tá? Então, 55 correntes, 45 centímetros aqui na medida. Se você quiser fazer maior ou menor, é só você aumentar ou diminuir aqui o seu cordão de corrente. Da mesma forma, aqui na bolsa. Se você quiser fazer uma bolsa maior ou menor, você diminui a quantidade de correntes iniciais ou aumenta para ela ficar mais larga. E aí, se você aumentar aqui também na base, aumenta a quantidade de carreiras, tá? Para não ficar uma coisa desproporcional, ok? Então, para essa proposta aqui, que eu quero uma alça de ombro, eu não quero uma alça de ombro curta, tá? Eu não vou fazer uma alça longa, tá? Vai ficar uma alça curta, vai ficar mais ou menos 50 centímetros, tá? Porque ainda tem a volta que eu vou dar aqui na carreira, mais a medida da argola, então vai ficar mais ou menos uma alça de 50 centímetros, tá? É uma alça curta de ombro. Então, beleza, aqui 55 correntes, e vou fazer ponto baixo, pulando aqui a primeira, e a partir da segunda, a gente vem aqui, ó, nessa alcinha de trás, começa a fazer ponto baixo. Vou fazer ponto baixo até o final da carreira. Quando chegar lá no final da carreira, a gente vai fazer vários pontos no mesmo ponto de base, tá? No último ponto aqui da carreira, que é o nosso primeiro ponto, nossa primeira correntinha do cordão. Então, vou fazer aqui, ó, você vê que eu tô pegando essa alça aqui de trás. A correntinha, ela tem essas duas alcinhas aqui da frente e esse nozinho, essa alcinha que passa aqui por trás, tá? Fechando aqui o desenho da corrente. Então, a gente tá pegando aqui para ficar com um acabamento melhor aqui na alça. Então, vou fazer ponto baixo, um ponto baixo para cada corrente, até chegar lá no final. Vou fazer aqui, quando chegar lá no final, eu volto para mostrar para vocês aqui como que a gente vai seguir aqui na voltinha. Que a gente vai fazer uma volta e meia, tá? Ou seja, são 3 carreiras só de alça. Na segunda carreira, eu não dou a volta completa, eu faço somente a ida, pra gente ficar com 3 carreiras aqui. Eu não tô fazendo carreira de ida e volta virando o trabalho, para eu não ficar com a parte de trás do ponto baixo aparecendo, tá? Eu vou trabalhar toda a alça pela frente aqui, com a frente aparecendo. Vou seguir aqui e já mostro para vocês aqui o detalhe. Cheguei aqui no final da carreira, nessa laçadinha que a gente fez, ó, eu vou pegar a mesma alcinha de trás, mesma alcinha de trás, sustento aqui para não abrir demais aqui esse ponto, e aqui eu vou fazer 5 pontos dentro do mesmo ponto, tá? Nessa primeira laçadinha aqui, que é o nosso último ponto da carreira. Então, 1, e aí você já pode ir escondendo agora ou no final. Eu gosto sempre de já ir escondendo. Então, vou dar uma apertadinha assim, mais firme, e já vou começar a esconder aqui o meu fio. Pronto. Fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos no mesmo ponto de base. Agora, a gente volta da mesma forma que a gente voltou lá a base da bolsa, sem apertar demais o nosso ponto e pegando aqui, ó, por baixo das 2 alças da corrente.
terminando aqui já de esconder aquela pontinha de fio. E vou seguir agora até o final, um ponto baixo para cada ponto de base, passando a agulha por baixo das duas alças da corrente. Cheguei aqui ao final, né, da volta, que é, tá? A gente fez aqui a ida, lateral, e a gente voltou, tá? É como se fosse a primeira carreira, mas como eu vou fazer uma carreira e meia, então eu tô contando como 1, 2, e agora a gente vai fazer a terceira. Como que a gente vai fazer aqui, tá? Eu trabalhei aqui esse último ponto em cima desse primeiro, agora eu vou colocar aqui, ó, mais 2 pontos pra gente fazer uma alça quadradinha, tá? Um bico mais quadradinho aqui. Então, eu vou fazer mais 2 pontos aqui nesse último que a gente fez aqui nessa volta. E já vou começar a trabalhar os pontos aqui, ó, nesse primeiro ponto baixo que a gente fez pra gente preparar a volta, tá? Que é a terceira carreira. 1, 2, e agora a terceira eu vou fazer aqui por cima da primeira. Então, ó, eu venho aqui no primeiro ponto baixo, tá? Nessa alcinha, que fica por cima aqui do primeiro ponto baixo. Vou fazer 1, 2 e 3, tá? Pra eu ficar com uma viradinha oval, mas com uma leve ponta aqui, tá? Pra ele ficar menos redondo e um pouco mais quadrado. E agora, a gente volta essa terceira e última carreira por cima da primeira, um ponto baixo para cada ponto de base. Claro, se você quiser uma alça mais larga, você contorna e volta aqui. Como eu não quero, eu acho que essa espessura aqui tá boa, já vou passar a medida para vocês, mas para a proposta que eu tô querendo aqui, né, que eu tô ensinando para vocês, eu vou fazer só com 3 carreiras. Então, ida, volta, mais essa ida aqui. Não vou contornar o trabalho todo, como se fosse uma base, né? Que a gente vai e volta, vai e volta. Eu vou só fazer a saída aqui. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, até lá no final. E já volto para mostrar como que a gente vai seguir agora. Cheguei aqui no final, então peguei aqui, ó. Aqui o último ponto anterior, lembra que a gente fez 1, 2, 3, 4, 5? Então, no primeiro, aí eu venho aqui, ó, ainda no segundo, fechei aqui, ó, tá? E esses aqui, com esse que eu fechei, olha como fica, ela fica mais retinha aqui assim, tá? Aí agora, a gente vai fazer um acabamento de baixíssimo aqui por cima, tá? Pra nossa alça ficar com um detalhe mais bonito aqui. Se você não quiser, aqui já tá pronto uma super alça pra você, bem bonita. Eu ainda quero dar um acabamento aqui por cima. Então, a gente vai simular uma correntinha aqui, ó, alongando. Venho aqui no próximo, jogo aqui pra frente, de frente pra trás. E agora, quando eu inserir aqui, eu já puxo com baixíssimo, ó. Vou colocar minha agulha aqui, ó, por baixo das 2 alças que eu joguei lá pra trás. Volto com a alça aqui pra dentro da agulha e vou ajustar o fio, tá? Pra ficar no tamanho certinho da corrente que a gente vem fazendo. Pronto. E aí, quando eu fiz o fechamento, já puxei a minha alça aqui pra frente e agora eu vou fazer só um contorno em baixíssimo. Sendo que na quina, ó, fiz o contorno de baixíssimo. Antes de eu fazer o baixíssimo aqui, desses pontos que estão aqui na lateral, eu vou fazer uma corrente, tá? Só pra deixar o acabamento mais quadradinho. Então, fiz uma corrente só na quina, tá? E agora eu fiz o baixíssimo. Que aí, olha agora aqui, ó. Nossa alça ficou bem quadradinha. Se você quiser a ponta dela oval, ok. Porque como eu vou colocar ali na argola articulada, eu quis deixar ela mais bicudinha aqui.
Agora, a gente segue fazendo baixíssimo por toda essa lateral aqui, tá? Vou fazer baixíssimo todo. Quando chegar aqui nessa quina, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Vou trabalhar esse último ponto, faço uma corrente, trabalho esses 3, faço uma corrente, aí começo a trabalhar de volta aqui, tá bom? Vou fazer aqui e volto já pra mostrar lá pra vocês. Ó, trabalhei baixíssimo desse lado todo, cheguei aqui, ó, nessa lateral. Então, ó, ainda tem um baixíssimo pra trabalhar aqui. E agora, quando chegar aqui por cima, aí sim, ó, vou fazer uma corrente, e aí eu trabalho os baixíssimos aqui de cima. 3 baixíssimos aqui de cima, uma corrente, e aí eu volto aqui, ó, a trabalhar baixíssimo nessa lateral aqui, nessa volta aqui da lateral. Ó, e aí, essa correntinha que a gente deu aqui, faz a nossa alça ficar mais quadradinha, esse desenho aqui, tá? Então, vou seguir fazendo baixíssimo aqui desse lado também, até chegar lá na outra lateral, pra gente fazer a finalização. Vou seguir aqui e volto já com vocês pra mostrar a finalização da alça e já começar a prender na argola articulada, pra vocês verem. Cheguei aqui ao final, né? Onde a gente começou a fazer baixíssimo aqui. Ainda tenho mais um ponto para trabalhar. Trabalhei. Agora, eu cheguei aqui naquele ponto que a gente alongou e jogou o fio lá para trás. Eu vou simular uma correntinha em cima desse ponto aqui, para o acabamento ficar mais bonito. Então, agora a gente já pode cortar o fio, mas num detalhe, não deixa o fio curto. Corta meio metro aqui de fio, porque a gente vai usar essa ponta final para dar umas 6 voltas aqui, para prender na argola. Então, deixa meio metro de fio e corta. Então, cortei aqui, deixando essa ponta. Agora, eu puxo o fio todo para fora, aqui para cima da corrente. Deixa eu pegar aqui uma agulha menor para facilitar. Ó, esse foi o ponto que a gente alongou e jogou para trás, e aqui o primeiro baixíssimo. Então, eu vou colocar minha agulha por baixo das 2 alças do primeiro baixíssimo e vou simular aqui uma corrente. Agora, esse meu... Peraí. Faltou aquela corrente aqui do bico. Então, ó, volta tudo. Só para ficar com o mesmo bico, igual das outras que a gente fez. Último baixíssimo. Vou fazer a corrente, lembra aquela corrente da quina? E agora sim, eu puxo o fio. Vou passar aqui, ó, por baixo das 2 alças do primeiro baixíssimo que a gente fez. E volto com esse fio por dentro dessa corrente, tá? Aí a gente vem aqui pra trás. A agulha vai sair aqui, ó, no meio da corrente. Eu volto o fio aqui pra trás. Pronto. Agora sim, ficou com a nossa alça, com aquele biquinho, tá? Da mesma forma da outra. Antes da gente prender a argola, deixa eu passar aqui a medida pra vocês. Então, aqui, ó, a alça ficou medindo de uma ponta, opa, de uma ponta a outra, 49 centímetros, tá? Quando a gente trabalha aqui os pontos e como a gente ainda aumentou aqui, né, os pontos na virada, então, ela aumentou, ficou com 49 centímetros por 4 centímetros de largura. Então, ficou uma alça belíssima, olha, toda com acabamento aqui de baixíssimo. Ela fica durinha, grossinha, estruturada. Fica uma alça super chique, elegante aqui para sua bolsa. Então, agora a gente vai prender as argolas, tá? Você posiciona aqui a argola. Vou colocar o fio, para facilitar, numa agulha de tapeçaria. Então, coloca aqui o fio na agulha de tapeçaria. Ele já está aqui atrás, tá vendo? Que a gente jogou, a gente fez o acabamento perfeito aqui, a gente simulou essa corrente e o fio ficou aqui para trás.
Então, agora a gente vai posicionar a argola aqui. E aí, vou dar 2 passadas em cada corrente dessa. Lembra que, ó, 1, 2, 3. Só que eu vou deixar essas correntes aqui aparecendo. Eu vou passar o fio nessa parte que ficou aqui por trás, tá? Então, ó, posiciono. Eu venho aqui, ó, por trás. Pego alcinhas aqui de trás, deixando o baixíssimo aqui sem trabalhar. Ele vai ficar aparecendo aqui. Então, ó, passo só aqui por cima. Passo aqui por dentro da argola e jogo pra trás. Tenta arrumar o seu fio para ele não ficar torcido, tá? Para ele ficar chapadinho, certinho aqui em cima da argola. E aí, eu volto nesse mesmo caminho que a gente fez. Faço a minha segunda volta. Então, passei uma vez, e aí, conforme você vai passando, você vai ajustando bem o fio, para não ficar aquele fio alongado aqui, mole. Eu gosto de deixar bem durinho aqui, bem firme. Então, jogo o fio aqui, ó, para trás, passo aqui por dentro da argola, arrumo o fio para ficar deitadinho aqui certinho, venho aqui pro próximo. Aí, passo aqui, ó. Você procura as 2 alcinhas da corrente que ficaram aqui para trás, para você passar a agulha. Aí, você passa, ajusta bem, joga aqui, ó. Sempre que passar, dá aquela ajustada. Joga aqui por dentro da argola, arruma o fio para o fio ficar deitadinho. Aí, faz a segunda passada aqui, por dentro da mesma corrente que você passou anterior. Passei 1, 2 vezes. Eu vou ficar com 6 alças aqui. Agora, eu venho por trás da última. Pega sempre 2 alcinhas, tá? 2 alças. Passa por dentro da argola. Agora, aqui, a última passada. Então, arruma aqui para não ficar torcido. Volta para dentro da argola. Então, ó, como eu disse, eu fiquei com 6 fios aqui, que eu passei 2, 2 e 2, tá bom? Então, fiz aqui, ó, minhas 6 passadas. Agora, eu vou esconder esse fio aqui para trás pra gente fazer acabamento. Então, ele vem aqui por trás das alças. E agora, eu vou esconder ele aqui. Ó, apertei bem, tá todos os fios assim, bem justinho. Olha como tá a argola bem firme, bem presinha aqui na alça. Antes de eu queimar aqui o fio, eu vou passar por uma perninha e volto aqui, ó, o fio por dentro de uma alça. Ó, deixei uma alça aqui, volto a agulha aqui por dentro dessa alça, ajusto bem aqui, para poder a gente fazer um nozinho. Pronto, fiz um nozinho aqui. E agora, eu volto aqui, volto a trabalhar aqui, ó, dar uma passada aqui. E vou agora esconder o fio aqui por trás para poder queimar. Então, vou passar aqui por baixo de umas perninhas. Opa. Ó, ainda sobrou um pouquinho de fio, mas eu prefiro que sobre do que a gente não tenha fio para fazer acabamento. Então, agora eu já posso cortar o fio, vou queimar e esconder ele aqui, ó, embaixo dessa alcinha aqui do ponto baixo. Então, corto aqui, deixando 2 milímetros para fora. Puxo ele aqui um pouquinho, pra gente poder ter espaço de queimar.
queimo aqui o fio. Agora eu volto ele aqui, ó, escondo ele aqui por dentro e aperto. Pronto, então a argola tá aqui presa de um lado, você vai fazer a mesma coisa do outro lado, só que aqui eu já tinha uma sobra de fio da finalização, aqui eu não tenho. Então aqui você pega meio metro de fio, tá? Pega meio metro de fio e faz desde o início. Eu vou só iniciar para vocês verem e depois finaliza da mesma forma, tá? Então, tudo que você fez aqui desse lado, você vai fazer desse, passando por baixo, ó, deixando essas 3 alcinhas, essas 3 correntes aqui aparecendo e passando só por baixo dessas alças que ficam aqui para trás, ó. 2, 4, 6. Então, eu vou começar passando aqui, ó, por baixo dessas correntes, ó, eu tenho 3 correntes aqui. Por baixo delas que eu vou passar, deixando o acabamento de baixíssimo aqui aparecendo. Então, ó, eu vou deixar uma pontinha aqui para poder fazer acabamento, tá? Porque do outro era a finalização do trabalho, né? Eu não tinha essa ponta. Então, agora eu tenho 2 pontas para fazer acabamento, essa do início e a do final. Então, tô deixando aqui 10 centímetros e vou fazer a mesma coisa, tá? Vou passar aqui, ó, por dentro da minha argola. Vou fazendo a mesma coisa. Tudo que eu fiz de um lado agora, eu vou fazer do outro. Segura aqui a ponta, tá? E você vai ajustando aqui, passando por dentro da argola. Então, ajusta bem. Vou fazer aqui a minha, você já sabe como que é. Deixa seu fio achatadinho aqui, sem ele ficar dobrado. Você arruma ele e vai passando aqui por dentro da corrente da alça e por dentro da argola até você passar 6 vezes. Da mesma forma como a gente fez o outro, só que aqui você vai ter a ponta do final e a ponta do início para fazer acabamento. Tá bom? Vou seguir aqui a minha e volto já pra gente seguir os detalhes de finalização aqui da nossa bolsa. Pronto, finalizei aqui a colocação da argola nos 2 lados da alça. Vou fazer a medida de uma argola, né, da ponta de uma argola até a ponta da outra. A alça ficou com 57 centímetros, tá? Por conta do tamanho da argola, ok? Então, olha aqui que alça linda, super bem trabalhada, bem acabada, ó. A alça é sempre um detalhe legal aqui para sua bolsa, tá? Então, capricha também na alça. Se você quiser, pode comprar, como eu disse, alças prontas, alça de elos de resina, alças de corda náutica, tá? Como você preferir, mas além de eu também colocar isso nas minhas bolsas, eu gosto sempre de ensinar você a fazer a alça em crochê, tá bom? Para nossa aula ficar aqui super completa e também fica um trabalho aqui muito, muito bonito, muito bem feito. Antes da gente prender aqui a alça na nossa bolsa, eu vou colocar aqui a etiqueta e o botão. Então, como eu disse, você trabalhou os 2 lados iguais, mas sempre tem aquele que a gente acha mais bonito. Então, eu vou seguir aqui a minha linha de raciocínio, onde eu coloco, né, aqui o início, né, o marcador no início. Aqui é a parte das costas da bolsa. E essa aqui é a parte da frente, ok? Então, eu vou pegar aqui a minha etiqueta. Essa etiqueta é da Laser Art, é uma etiqueta de acrílico espelhada. Ela faz vários modelos de etiqueta. Eu vou deixar o link também na descrição dos materiais para você. Então, a centralização daqui é muito fácil, porque você vai pegar aqui o meio aqui dessa prega que a gente fez e vai posicionar a sua etiqueta aqui. Você pode colocar onde você quiser. Tem gente que gosta de colocar aqui. Eu tenho uma redondinha também, que eu acho legal também fazer aqui, colocar. Mas eu gosto de centralizar ela aqui, ó, bem no meinho aqui do V. Então, centralizei aqui e vou pegar aqui, como eu disse, a agulha de costura e o fio da cor mais próxima. Se você prefere usar o transparente, fica a seu critério. Eu gosto mais de usar o fio da cor mais próxima possível que eu tenho aqui da bolsa. Então, eu peguei esse verde aqui.
uma coisa que eu não falei para vocês, lá no início, né, na lista de material, eu falei para vocês que vocês iam precisar utilizar fio de poliéster de 5 milímetros, mas eu não passei nenhuma marca, tá? Esse aqui que eu tô usando é um fio que eu já tinha em casa. Ele é um fio da CS Badolax. É um fio, ele nem é de 5 milímetros, ele é de 4,5 milímetros, tá? O fornecedor, ele chama de fio de poliéster nobre. E esse de 4,5 milímetros que eu tô utilizando, ele é bem compatível, tá? Ele tem a mesma espessura do fio comum, de 5 milímetros. Por isso que eu, na lista lá de materiais, eu listei ele como fio de poliéster de 5 milímetros. Porque, para não ficar nada assim muito específico, tá? Eu não tenho parceria com eles também. É um fornecedor que eu gosto bastante do fio, do material. Mas você fica à vontade. Eu vou deixar também um outro fio que eu gosto muito, que é o Rebecca Fashion. É um fio que tem um excelente custo-benefício. A textura dele, ele é super macio, é super gostoso de trabalhar. Então, eu gosto de colocá-lo como referência, tá? O fio de poliéster Rebecca Fashion, é da Fios e Cores. E vou listar esse aqui também. Esse aqui é o verde bandeira da CS Badolax. Mas só para você saber aí o fio que eu, de fato, utilizei na bolsa, mas é compatível com qualquer fio aí de 5 milímetros. Então, tô prendendo aqui a etiqueta. Eu tô mostrando porque, assim, são pequenas dicas que facilitam aqui. Eu tô prendendo aqui a etiqueta e com o mesmo fio que eu prendi a etiqueta, eu vou jogar agora ele lá pra trás e vou começar a costurar o botão imantado. Só soltar aqui que ele agarrou mais um ladinho. Pronto. Então, esse mesmo fio que eu tô costurando aqui a etiqueta, agora vocês vão ver, eu vou jogar ele lá pra trás e já vou costurar um lado do botão, ó. Então, costurei aqui, dei 4, 5 passadinhas em cada extremidade e agora, ó, vou jogar ele aqui pra trás, vou puxar ele aqui, ó, tá? Deixar ele bem ajustadinho aqui. Agora, eu vou pegar um lado do meu botão e venho aqui, ó, vou posicionar ele bem aqui no centro, tá? Pra ficar bem centralizadinho aqui, atrás da etiqueta. Vou baixar ele um pouquinho agora e vou costurar aqui, ó. Minha agulha saiu aqui atrás, só eu andar aqui mais um pedacinho. Já tô aqui, ó, nessa extremidade aqui do meu botão. Se você quiser forrar, eu gosto de forrar esse modelo de bolsa, tá? Tem uma aula, eu vou deixar o link aqui no cantinho do vídeo, se você quiser, porque é praticamente o mesmo modelo dessa bolsa aqui, tá? É basicamente a mesma receita, só que o modelo que tá com a aula de forro, ele tem as duas pregas, e esse aqui tem só uma prega central. Tá? Mas é basicamente quase que o mesmo, praticamente o mesmo modelo. Então, você pode pegar essa aula de forro, tá? E seguir o passo a passo, que tá bem explicadinho, bem detalhadinho, o forro da bolsa. Então, agora, só sigo aqui, costurando as 4 extremidades do botão. E aí, claro, se você for forrar, eu tô costurando aqui só pra finalizar aqui a aula, tá? Depois eu vou forrar também, porque eu gosto de forrar minhas bolsas pra vender. Acho que o forro valoriza aqui o acabamento das peças. E, assim, já não é fácil, né? De crocheteira pra crocheteira aqui, mais uma vez. Já não é fácil a gente vender as nossas bolsas. Então, quanto mais a gente puder fazer pra caprichar aqui no acabamento e valorizar aqui a peça, né? Você vai ter aqui o seu diferencial, porque você está vendendo uma bolsa forrada, um nível alto aqui no padrão de acabamento. Então, isso tudo conta para a valorização da sua peça aqui, da sua bolsa. Então, se você quiser forrar, primeiro você forra, depois você coloca o botão. Eu tô colocando o botão aqui primeiro só para finalizar
aqui a nossa aula, tá? Bom, coloquei aqui o botão de um lado e agora eu peguei o outro lado. Como é que a gente posiciona? Ele gruda aqui, que ele é um ímã. Então, posicionei aqui o botão. Vou arrumar aqui a nossa bolsa, bem divididinha aqui ao meio. Venho aqui, ó. Tá bem certinho? Aí eu vou abrir, tá? Vou soltar o ímã, o botão, sustentando ele aqui desse lado. E agora eu vou costurar, da mesma forma como eu costurei esse lado, eu vou costurar esse aqui. Pronto. Finalizei aqui a costura dos dois lados do botão. A etiqueta, ela vem com uma película plástica, né, protetora, pra gente não arranhar o acrílico enquanto a gente tá costurando aqui com agulha, trabalhando aqui. Então, finalizada aqui a nossa bolsa. Aqui o marcador a gente também tira aqui. E vamos colocar a alça, tá? Vou pegar aqui, ó. A gente coloca essa parte aqui da emenda, né? Da articulação. Aqui bem perto aqui, né? Das amarrações. Depois, se você quiser, a gente pode até esconder. E aí, vou abrir aqui. Vou pegar 2 pontos baixos aqui, que a gente fez bem aqui no cantinho, aqui na lateral da bolsa. E a gente passa aqui a nossa argola bem na lateral, tá? E aí, como eu disse, depois a gente anda aqui, para não ficar, essa parte de abertura não ficar aqui muito perto do ponto, a gente gira essa parte articulada e coloca aqui por baixo dessas alças que a gente prendeu na argola. Então, coloquei de um lado e do outro. Vem aqui nos pontos, em 2 dos pontos da lateral. Pronto. Coloca aqui o outro lado da argola. Então, ó, alça colocada. Gente, olha que bolsa linda. E eu amo essa cor de verde. Eu não sei vocês, mas eu amei. Já conta aqui no comentário, tá? O que você achou desse modelo. É um modelo médio, super elegante. Eu vou mostrar ele agora pra vocês em pé. E vou aproveitar, vou mostrar uma outra bolsa que eu fiz nesse mesmíssimo modelo, usando restos de fio. Vocês vão ver que coisa mais linda que ficou esse outro modelo. Só que é bem mais trabalhoso, porque envolve troca de cor, muitas vezes, muitos acabamentos, né, por conta do troca-troca de fio. Mas se vocês quiserem, depois comenta aqui que eu gravo também essa versão, tá? Essa mesma bolsa na versão colorida, mostrando como que eu faço as trocas de cores, né? E como que fica linda. Vou pegar aqui e vou mostrar pra vocês aqui no final. Mas já deixa aí seu comentário, o que você achou dessa aula, se você tá gostando, se você gosta desse modelo, tá? Se você gostou, já deixa o seu joinha, o seu like aqui, para ajudar a engajar aqui o nosso canal. E se você ainda não está inscrita, aproveita, já se inscreve e ativa o sininho para você ficar por dentro, receber as notificações de tudo que a gente está postando aqui. Sempre que eu subir aula nova, você vai receber a notificação e aí você não perde nada do que está acontecendo aqui no canal, ok? Então, vou mostrar agora os 2 modelos de bolsa. Na verdade, o mesmo modelo, só que na outra variação de cores, com troca de fio. Vou mostrar os 2 aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, porque eu amo compartilhar um pouquinho do meu conhecimento no crochê com vocês. Eu amo compartilhar, eu amo fazer crochê. Eu espero que vocês tenham gostado também. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Pessoal, então, tá aqui, ó, como eu falei, nossa bolsa da aula, em verde bandeira. E a bolsa que eu fiz, ó, com restos de fio. Olha que coisa mais linda que ficou. E ela tá forrada, ó. Essa aqui já tá forrada. Olha que linda, olha que perfeição.